próximos passos, tá? E aí, vou voltar que o pessoal me pediu bastante, e eu vou voltar hoje, pensei num assunto legal para a gente poder conversar, de um dos maiores mistérios de bastidores do São Paulo hoje, que é a saída do Osório, que é o colombiano que veio comandar o São Paulo, que era do Atlético Nacional, e saiu do São Paulo para comandar a seleção do México. Em 2015, quando ele teve uma passagem pelo São Paulo, ele ficou comandando o México, inclusive o México que chegou nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, que foi quando o Brasil eliminou o México. Foi um jogo, acho que, se não me engano, foi o Neymar que marcou e mais alguém, não me lembro quem. Enfim. E a seleção brasileira ganhou esse jogo contra o México, mas foi um jogo duríssimo. Aquela seleção do Osório jogava bem, e o Osório era um cara super bem cotado, inclusive no São Paulo ganhou uma estima boa, ganhou um monte de coisa, era um cara do bilhetinho. Ele era um cara que entregava o bilhetinho para as pessoas, jogava para cima. Ele era o cara que às vezes fazia um futebol deslumbrante, como tinha jogo, o São Paulo tomava de quatro, porque o time ficava em frangalhos. E aí teve um episódio que eu vou contar para vocês é, que o São Paulo perdeu do Ceará na Copa do Brasil dentro de casa. E aí ele teve uma repercussão muito grande, ele já tinha recebido uma proposta do México, e aí o Osório estava naquela, saio ou não saio, e começou a ter uma pressão muito grande interna, e o São Paulo vivia uma efervescência política absurda. O clube estava em guerra politicamente. E o Osório chegou depois de perder esse jogo e pegou, veio no microfone e falou: Eu recebi uma mensagem de um dirigente que me chateou muito e eu não sei nem o que eu vou fazer, ameaçando sair. E aí começou a se especular quem poderia ter sido, se era oposição, se era situação, se era alguém de perto, se era presidente, se era diretor de futebol, se era conselheiro. Enfim, essa discussão perdurou durante um grande tempo. E aí, muito tempo depois, aí o Ataíde Guerreiro, que na época, ele foi até expulso do Conselho de São Paulo, o Aidar também foi expulso do Conselho de São Paulo. Ele, na época, ele até deu uma declaração dizendo que não sabia quem era, que não tinha perguntado, que o Osório não tinha dito, não sei o quê. O Osório saiu do São Paulo pouco depois, ele ganhou esse jogo depois, ele reverteu contra o Ceará, o São Paulo eliminou o Ceará e seguiu em frente na Copa do Brasil e foi até a semifinal. A semifinal não foi ele que disputou, porque ele saiu, aí o São Paulo contratou o Doriva, até que o São Paulo foi eliminado, depois o Doriva fez um péssimo campeonato e o Milton Cruz assumiu no final do ano. Mas o Osório saiu de fato antes de ser eliminado na Copa do Brasil. E aí, o que a gente tem de constatação que eu posso dizer para vocês? Quando ele saiu, ele falou: Eu vou levar comigo para sempre e não vou relatar quem foi. E na época, com a efervescência política, inclusive alguns jornalistas vazaram de que quem tinha feito a quem tinha enviado a polêmica mensagem para o Osório tinha sido o próprio Carlos Miguel Aidar na época. Essa informação tinha saído por um jornalista que fazia parte do UOL e que depois foi trabalhar dentro de São Paulo na gestão Leco. Ou seja, isso ficou totalmente inebriado e aí, muito tempo depois, essas discussões começaram a surgir sobre esse assunto. O Aidar, ele sempre jurou de pé junto que não foi ele que mandou, que não foi ele que fez essa mensagem. Da parte do Ataíde Guerreiro também disse que não tinha sido ele que tinha mandado. Conversei com outros dirigentes que faziam parte na época. Eles também dizem que ninguém mandou e que o Osório nunca mostrou propriamente essa mensagem efetivamente na prática. O fato é, essa mensagem de bastidor na época foi uma super polêmica. Esse mistério, de alguma forma, permanece aberto até hoje, porque o Osório nunca mostrou mensagem para ninguém e nunca relatou para ninguém quem tinha sido feito. As especulações surgiram de pessoas que fizeram isso e pouco depois foram trabalhar na gestão do Leco. Então, para mim, tira completamente o crédito o factual disso, até porque nunca se mostrou comprovação de absolutamente nada dessas mensagens e por interlocutores internos de falarem que, mesmo eles conversando com o Osório, ele nunca se manifestou. O fato é, o Osório usou isso como uma das maiores armas para ele poder sair do São Paulo se vitimizando e dizendo que ele ia embora porque o clima estava ruim para ele no São Paulo. Mas a situação interna já estava, o São Paulo já vinha num declínio, o São Paulo com o Osório chegou a ser líder, aí tiveram vendas de vários jogadores e aquilo emputeceu ele. O São Paulo teve uma queda e com isso, o time começou a cair muito e o time começou a ter um descenso naquele Campeonato Brasileiro de 2015, que foi vencido, se eu não me engano, acho que foi vencido pelo Corinthians, né? O Corinthians ganhou 2015 com o Tite, eu acho que foi isso.
De fato, o Osório teve uma queda de rendimento, gerou essas especulações, esse bastidor fica em aberto até hoje, e eu confesso para vocês, falando com muitas pessoas até hoje, tem muita gente que acha que o Osório usou isso para sair, porque, e olha que gente que não, eu vou repetir, hein? Gente que não suporta o Aidar, diz que estava como estava perto, não lembra ou não teve nenhum tipo de indício de que realmente o Osório tinha recebido uma mensagem, porque ele nunca comprovou que tinha recebido. E de fato ele usou sempre isso como um escudo, como um subterfúgio para que ele conseguisse sair, e isso acabou justificando muito na época, e acabou jogando mais o peso para o lado da diretoria do que dele próprio, dele ter saído para a seleção do México.